Boa tarde, eu sou Gustavo Sintra e estamos começando mais um programa Parla Jovem. Pode rodar a vinheta, Marquinhos. Bom, hoje receberemos aqui Gabriel Maia, recém-formado em Direito pela Universidade de São Paulo e também ex-aluno da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho. Então, para começar o primeiro bloco, eu queria primeiro dar as boas-vindas, Gabriel, agradecer a sua presença aqui. E gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o seu primeiro contato com a Escola do Legislativo, como ele se deu, de que forma ele se deu e conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória nos projetos da escola. Então, antes de tudo, Gustavo, queria agradecer o convite aqui. Eu entrei na Câmara Mirim aqui em 2008 e desde essa época, assim, um projeto, eu participei durante 3 anos aqui, 2 anos na Câmara Mirim, depois 1 ano no Parlamento Jovem, e com certeza eu posso falar que foi um projeto que marcou bastante as escolhas que eu fiz depois na minha vida, na minha carreira da graduação que eu fui seguir. Então, para mim é uma alegria muito grande ter sido convidado aqui para estar falando hoje. Então, como eu disse, eu participei da Câmara Mirim aqui, eu entrei no ano de 2008 como vereador Mirim, e eu lembro que foi uma eleição lá na escola, então nesse sentido teve uma participação muito grande, e a gente tem que parabenizar a Madu e os organizadores aqui do projeto da Escola do Legislativo de ter uma parceria e uma conversa muito grande com a escola, porque uma das coisas que a gente vê naquela época, há 10 anos atrás já, em 2008, quando eu entrei, e hoje ainda, que existe, apesar da política fazer parte da discussão e da vida das pessoas, as crianças ficam afastadas desse tipo de ambiente. Então, por mais que eu me interessasse sobre o assunto e que eu me interesse bastante sobre isso hoje, eu não teria vindo até aqui participar do projeto se não tivesse tido o apoio de outras pessoas levando isso até lá. Se eles não tivessem ido até você, você não teria vindo até eles. Porque não é aquela história só de que a pessoa consegue buscar tudo aquilo que ela quer. Tem que ter todo um apoio, incentivo, uma infraestrutura. Então, tem que dar os parabéns para todo esse apoio aqui que mistura, que envolve junto com as escolas para estar criando o projeto. Então eu entrei no ano de 2008 representando o Colégio Anglo, que é o colégio que eu estudei aqui em Pouso Alegre, e eu participei durante 2 anos ainda na sede antiga da Câmara, lá no centro, e foi um projeto muito bom, porque uma das coisas que a gente percebe, igual eu falei, que as crianças elas têm um certo distanciamento do ambiente político. Então você tem um contato ali, você está se envolvendo na rotina, participando, vendo aonde as decisões, em certo sentido, são tomadas, de quais são as leis, porque a Câmara é o espaço em que as leis são formuladas no Poder Legislativo. Tudo isso é um contato muito grande, muito diferente para uma criança. Sim. E por mais que, obviamente, a criança não seja um vereador de fato, ela não vá formular nenhum projeto, o fato dela estar ali num ambiente com pessoas que coordenam um projeto, que são interessadas, que são criativas e que colocam ela em contato com oportunidades boas, isso cria uma oportunidade para ela desenvolver curiosidade, se inteirar sobre os assuntos, muitas vezes com discussões que não tem dentro das escolas. Então foi uma participação assim realmente muito boa. E aí, nesses anos, eu participei aqui, a forma como o projeto da Câmara Mirim se organiza, ele mudou ao longo do tempo. Naquela época, a gente tinha mais uma função parecida mesmo com o que são os vereadores, então a gente tinha um papel mais próximo com os nossos bairros, de pegar demandas das realidades que a gente via e de tentar participar. E isso foi mais ou menos a rotina nesses 2 anos de Câmara Mirim. O projeto que foi mais consistente aqui, mais interessante, que demandou mesmo mais de mim aqui na Câmara foi no Parlamento Jovem, no ano de 2010, porque até aí as pessoas já estão mais maduras, já têm uma cabeça mais desenvolvida, já estudaram mais, já estão mais maduras, elas conseguem participar melhor. E naquele ano, o nosso projeto que a gente foi lá para Belo Horizonte, na Assembleia do Estado, foi para tratar sobre
É isso que eu ia te perguntar, o tema, porque Isso. pro pessoal de casa que não sabe muito bem o que é o PJ, o Gabriel vai explicar melhor pra gente, mas todo ano eles têm um tema, e os estudantes que participam, eles discorrem acerca desse tema para fazer uma proposta de lei, isso, que pode até mesmo virar uma lei de nível estadual e vigorar no estado, e uma lei feita pelos próprios estudantes. Então explica pra gente, Gabriel, como é que funciona esse PJ e fala também do tema do ano que você participou. Então, como o Gustavo disse aqui, a estrutura do PJ é mais ou menos isso, da mesma forma que a Câmara Mirim, ela imita, em certo sentido, como funciona a Câmara dos Vereadores normais de uma cidade, o Parlamento Jovem ele imita como funciona a Assembleia Legislativa do Estado. E aí, nesse sentido, eu não vou lembrar agora de cabeça quantas cidades participavam, mas se eu não me engano, eram mais de 10 cidades do estado de Minas participando, que se reuniram os estudantes de várias escolas dentro da cidade, de várias cidades, lá em Belo Horizonte, durante 3 dias. E foi muito produtivo, porque nos 2 primeiros dias o tema que a gente tratou foi sobre resíduos sólidos. Então, a gente tratou sobre reciclagem, sobre tratamento de esgoto, a gente tratou sobre meio ambiente. Então, foi um tema bastante amplo e que gera bastante repercussão dentro da sociedade. Sim. Porque, querendo ou não, a forma como as pessoas tratam daquilo que elas mesmas produzem e de como que a prefeitura e o Estado trata disso, como, por exemplo, questão de lixo, de esgoto, isso impacta diretamente na qualidade do meio ambiente, na saúde das pessoas. Então, isso tem um impacto em várias outras esferas da vida das pessoas, muito além do meio ambiente em que elas vivem, de se ter um plástico na rua, vai muito além disso. Então, nos 2 primeiros dias que a gente estava lá em Belo Horizonte, a gente dividiu em comitês para tratar sobre, porque eu não vou mais me recordar direito, mas era como se tivesse dentro desse tema geral de resíduos sólidos, tivessem 4 ou 5 temas de diretrizes nos quais iam ter debates. São os chamados subtemas. E que iam ter que sair as propostas dos estudantes sobre como que eles entenderiam que seria uma lei mais adequada sobre esse tema. Então eram 5 temas e nesses 2 primeiros dias juntaram os estudantes dessas várias cidades e isso é muito interessante porque cada cidade tem uma forma de vida diferente, um nível econômico diferente e enfrenta problemas muito diferentes. Por exemplo, pegar uma cidade aqui do sul de Minas, igual Pouso Alegre, que é uma cidade muito bem desenvolvida aqui no estado de Minas Gerais, e juntar com uma cidade do norte de Minas que tem um clima completamente diferente, um PIB completamente diferente, quantidade de pessoas completamente diferentes. Então, a forma como elas interpretam, que elas enxergam as dificuldades que elas têm, são muito diferentes. É outra realidade, né? O impacto que isso tem em como elas sugerem soluções é muito grande. Então é um aprendizado muito grande você juntar essas realidades diferentes para tentar pensar numa solução. Então esses 2 primeiros dias juntaram todas essas pessoas para debater sobre os temas e aí no último dia a gente foi realmente para a Assembleia do Estado, lá juntou todos os estudantes e a gente foi para a Assembleia para votar quais que eram as soluções que os alunos achavam que eram as mais pertinentes e aí formulou um documento lá que foi completamente acatado dentro do Parlamento Jovem lá e que gerou bastante resultados e por mais que os resultados práticos dele no sentido de a Assembleia do Estado ter incorporado completamente as sugestões não seja tão fácil assim no sentido de imaginar que o que os alunos pensaram seriam a melhor solução possível, porque existem pessoas que trabalham com isso, pessoas que são formadas, que debatem sobre o tema. Debatem a vida toda delas em cima disso. A capacidade de formular soluções é muito maior, mas o impacto que isso tem para a formação daqueles estudantes, no sentido deles sentirem que eles fazem parte da solução e que eles podem pensar e ter um papel relevante, e essa, na minha opinião, é a principal missão, o principal impacto que o programa do Parlamento e da Câmara Mirim gera. Esse impacto, com certeza, ele foi muito bem atingido e gerou repercussões para todas as pessoas, eu espero, para mim, nas minhas escolhas futuras, gerou bastante. Sim. Às vezes, até mesmo esse é o objetivo principal do PJ. Às vezes as pessoas analisam o Parlamento Jovem por uma visão assim, o objetivo principal é criar um projeto de lei e que fazer com que esse projeto de lei vire realmente uma lei de nível estadual. Mas às vezes a formação e a dedicação dos jovens para confeccionar esse projeto é muito mais importante do que o próprio projeto em si. Com certeza. Bom, então o PJ, como o Gabriel disse pra gente, é um dos projetos dos quais a escola ligou ele à Assembleia. Aí eu gostaria que você falasse pra gente a respeito dos outros projetos que você participou, porque você disse que já participou da Câmara Mirim, né? Do Parlamento Jovem e sobre as gincanas da escola, você chegou a participar de alguma? Participei, acho que do primeiro ano da primeira edição que teve da Gincana do Saber aqui na Câmara Mirim. E foi muito interessante porque a gente discutiu sobre a história de Pouso Alegre e mais uma vez isso envolve e gera repercussões muito grandes porque
Um povo que não conhece, aqui a gente está falando só da cidade, mas isso também vale, mas um povo que não conhece a sua própria história, não consegue entender por que certas decisões foram tomadas e talvez mesmo não consegue refletir sobre qual seria a melhor forma de tomar decisões que precisam ser tomadas num dado momento. Então você fazer com que as crianças de uma cidade tenham contato com a história, entendam como que se deu a construção da cidade, quem participava, como que o espaço social, a cidade em si foi construída, como que o espaço permitia que certas pessoas participassem ou não, isso é muito importante. Sim. Então, mais uma vez, a questão de você inserir as crianças, que querendo ou não são o futuro de como a gente vai lidar com os problemas da sociedade, e entender como a sociedade pensa, entender como que a cidade delas foi criada, e tendo a possibilidade de se apropriar dessa história e de construir em cima disso é muito importante. Então, foi muito proveitoso ter estudado a história de Pouso Alegre, porque não é um assunto que é muito debatido, obviamente, na cidade. Muitas pessoas, mesmo mais de idade, não conhecem sobre tantas coisas. E nem sequer nas escolas, né? A gente costuma a história do Brasil história em geral. História do Brasil, história do mundo, história de Minas não se estuda, Sim. História da própria cidade, muito menos. E é um conhecimento muito importante, assim, para você entender, por exemplo, de, esse problema aqui da cidade, ele já tentou ser enfrentado de certa forma, mas não deu certo por causa disso. Ou então não, sempre teve um desleixo com relação a esse problema. Então é muito importante para a gente ver e entender que os problemas que a gente enfrenta hoje, eles não são simplesmente problemas de tal administração pública ou não, mas eles podem vir, no caso de Pouso Alegre, há quase 200 anos de história aí que vem gerando esse problema. Sim. Então isso é muito interessante. Bom, então acho que como o Gabriel discorreu, a conclusão que dá para a gente tirar é que tanto o PJ quanto as gincanas e quanto qualquer outro projeto da escola, eles ajudam no exercício direto da democracia. Então, ele aproxima estudantes, certo, que são representados dos seus representantes, certo, na própria Câmara Municipal, que é o órgão principal do Legislativo, que é responsável por confeccionar as leis. E dessa forma, eu acho que a gente diminui a distância, então, entre representantes e representados e aumenta a participação na democracia direta e efetiva. Bom, esse então foi o primeiro bloco. O Gabriel falou pra gente um pouco sobre a trajetória dele na Escola do Legislativo, desde que ele entrou há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Foi pioneiro na Gincana do Saber, participou da primeira edição. Ano passado a gente realizou a 7ª edição. Então você participou em 2011, isso? Eu participei em 2009, eu acho. 2009, então... Talvez isso. Algum ano tenha pulado. Isso, salvo engano, acho que ano retrasado, o ano passado não teve mesmo. No entanto, que hoje em dia o tema, antigamente era por temas, cada ano era um tema. Hoje, desde que a Madu lançou a Constituição em Miúdos, é só sobre a Constituição em Miúdos. Muito então, importante. Já teve toda uma reformulação da gincana, então o Gabriel foi pioneiro mesmo e pôde contar para vocês a primeira experiência com o primeiro tema da gincana. Aí a gente volta agora no segundo bloco, falando um pouco sobre a trajetória de vida de um recém-formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Até o segundo bloco. Com você. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Desde 2006, aqui o futuro tem voz. Bom, estamos começando então o segundo bloco do Parla Jovem de hoje.
Estamos recebendo aqui Gabriel Maia, recém-formado em Direito pela USP. No primeiro bloco, a gente discorreu um pouco sobre a trajetória dele na Escola do Legislativo, que começou em 2008, isso? Então já fazem 10 anos desde que ele entrou na escola. Ele contou pra gente sobre os projetos que ele participou, a Câmara Mirim, o Parlamento Jovem, a primeira edição da Gincana do Saber. E agora eu queria saber de você, Gabriel, um pouco o que você tem para passar para o pessoal de casa a respeito da influência da Escola do Legislativo na escolha do curso seu, na escolha do direito, e de que forma ela contribuiu para a sua educação cidadã e de que forma você pôde influenciar as pessoas ao seu redor com o que você adquiriu de conhecimento na Escola do Legislativo. Então, espero poder contribuir aqui de alguma forma para essas perguntas, porque é a experiência de uma pessoa só, né? Mas o que eu posso falar é que a Câmara Mirim, o Parlamento Jovem, com certeza impactou muito a minha vida, e isso gerou, sim, repercussões no curso que eu escolhi. Porque, como eu disse no bloco anterior, o que eu acho que é a principal contribuição que todos esses projetos aqui que vão sendo desenvolvidos e outros projetos dos quais eu não participei, como a Câmara Universitária, a Câmara do Idoso, são projetos que fazem com que as pessoas, tentam fazer com que as pessoas entendam que as leis, por mais que elas sejam de uma sociedade, sejam tomadas pelos vereadores e pelo prefeito que vai aprovar ou não os projetos, isso não é um mundo à parte delas. Eu acho que essa é a principal contribuição que os projetos da Câmara, da Escola do Legislativo tentam fazer com que as pessoas percebam. Aproximar, diminuir essa distância e fazer com que elas percebam que elas próprias são cidadãs que podem participar desse processo. Então, a principal contribuição que essa passagem aqui pela Escola do Legislativo teve na minha vida foi de fazer com que eu percebesse que os problemas... Acho que para você participar de um projeto aqui relacionado à Escola do Legislativo, você já tem que ter, em certo sentido, uma preocupação com o interesse público, com a sociedade de um modo geral, e não só com os seus próprios interesses. Acho que já pega um certo tipo de pessoas que têm uma preocupação mais e que tenta... que desenvolve um sentimento de empatia. Isso, que quer mudar a sociedade em certo sentido. E a grande contribuição que a Câmara permitiu nesse sentido foi perceber que essa mudança, ela não vai vir, por exemplo, de um vereador ou de um prefeito, mas que nós podemos ser esse vereador ou esse prefeito, que nós podemos participar e entender como é que as decisões são tomadas, para que assim as decisões sejam melhores. Então foi essa curiosidade de querer entender como funciona e principalmente de querer mudar em certo sentido como as coisas são, que eu fui estudar Direito, que não planejo ser aquele formado em Direito que vai trabalhar num escritório, mas eu planejo ser aquela pessoa que vai tentar usar esse conhecimento de como as leis funcionam para tentar aperfeiçoar e ajudar para que a nossa sociedade seja um lugar melhor para as pessoas viverem. E essa curiosidade e até mesmo essa percepção de como que o mundo da política, em certo sentido, ele pode ser complicado pela nossa própria omissão, por querer achar confortável que outras pessoas decidam e nos manter afastados disso. Eu acho que essa percepção que a Câmara Mirim dá pra gente é que a gente precisa pôr a mão na massa. E essa foi essa vontade e esse entendimento que me fez seguir o curso de Direito. Então gerou impactos muito grandes assim na minha vida. Então deixar de lado assim o conforto e a preguiça e realmente dar a cara a tapa por questões que você julga que são relevantes para a sociedade, não só para você mesmo. Porque muitas vezes o que a gente vê de como a sociedade funciona hoje é que as pessoas elas reclamam, esse prefeito não funciona, ou a Câmara não funciona, mas tudo bem, você trabalha 8 horas por dia, você tem filhos, você chega em casa cansado, mas a sociedade, a democracia da forma como ela funciona, ela não é um projeto, uma forma de governo em que alguém toma as decisões sozinho e eu sou simplesmente afetado por elas. A forma como a democracia tem que funcionar é todo mundo participando. E tem realmente aí um problema de tempo, de disponibilidade, mas a gente não pode reclamar que as coisas não estão dando certo se nós mesmos nos omitimos e contribuímos para que elas não funcionem. Então, é essa percepção de como as coisas têm que funcionar, de que a gente tem que participar, e que a gente não pode ficar na posição confortável de querer que alguém resolva. Nós temos que ir lá e correr atrás. Só reclamar não vai resolver o problema, né? Não vai mudar. Manter uma posição de inércia diante do problema não vai fazer com que ele se solucione sozinho. Bom, então essa foi realmente a contribuição que deu pra gente ver que foi grande o suficiente para influenciar na escolha do curso do Gabriel. E agora, como um recém-formado em Direito, então, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a importância da Constituição Federal para o nosso país. Assim, a gente tem uma obra aqui para todo estudante de
Direito ela é de suma importância, que é de autoria de Conrad Hesse, que chama A Força Normativa da Constituição. E nessa obra tem uma fala de Ferdinand Lassalle, que ele diz que a Constituição é um mero pedaço de papel, ou seja, assim, é um pedaço de papel que contém escritos que não possuem relevância e nenhum tipo de força no ordenamento de um país. Eu queria que você falasse pra gente se essa fala dele está correta, se ela está errada e qual é a importância da Constituição atualmente, no atual momento político, social e econômico do nosso país. Qual é a importância da nossa Constituição? Uma pergunta complexa para um recém-formado em Direito. Aí. Mas a gente vai tentar responder direitinho. Então, essa frase do Lassalle ela é complicada porque nós não podemos, infelizmente, mais ou menos próximo do que eu estava falando, responder nem sim nem não. Porque a Constituição ela pode sim ser só um pedaço de papel, mas ela vai ser só um pedaço de papel se as pessoas não lutarem para defender a forma como esse texto foi escrito. Porque uma das coisas que a gente sempre estuda no curso de Direito, nas aulas de Teoria Geral do Estado, e que é uma coisa que é uma frase que é sempre repetida para as pessoas, mesmo pessoas que não são formadas em Direito, que não estudam muito, é que todo poder emana do povo. Sim. Só que para que todo poder realmente emane do povo, o povo também tem uma responsabilidade de lutar ou de garantir que esse poder que emana dele próprio seja bem exercido. Então, para que a Constituição, que a nossa Constituição do Brasil, a Constituição de 88, ela é muito significativa, ela protege bastante direitos das pessoas, em vários sentidos, tanto dos trabalhadores, embora esse seja um ponto mais delicado aí, do jeito que as coisas estão indo, mas protege bastante direito das crianças, protege bastante direito dos idosos, tem umas disposições muito interessantes a respeito das proteções de como deve ser para a situação econômica do país, então tem dispositivos que são muito interessantes, que são atuais e que precisam ser protegidos. Mas, querendo ou não, o que a gente tem que entender é que a Constituição, ela vive, em certo sentido, ela vale, ela é o texto principal do país, mas ela se insere dentro de uma realidade social em que tem grupos que têm interesses diferentes e que disputam como essas regras, quais regras existem e como essas regras são interpretadas. Sim, então, esse é o ponto mais importante. Então, é como se a função do povo em toda essa história fosse que ele tem que ser um vigia obstinado, que tem que ficar ali acordado de prontidão para garantir realmente que a Constituição, que embala em certo sentido os anseios, os sonhos das pessoas, porque tudo isso está garantido lá. Mas para que isso seja bem aplicado, para que isso seja garantido, bem interpretado, isso é muito importante, tem que estar atento. Então é nesse sentido que a contribuição da Câmara Mirim, igual eu já disse, foi importante, porque ela faz você perceber que o nosso papel não pode ser simplesmente está escrito, está tudo garantido. Não é bem assim. Aquilo está garantido no papel, mas para isso sair do papel e chegar na prática tem um caminho muito grande. Um processo. E da mesma forma, para que isso que está no papel, que isso está na prática, não seja desmanchado por outra lei que chegou, a gente tem que estar ali atento. E a gente vê constantemente, por exemplo, que tem situações em que, pelos interesses dos grupos, as situações, a forma como o texto está escrito, ela vai sendo reinterpretado. Aqui talvez seja um ponto um pouco mais técnico para o pessoal de casa, mas, por exemplo, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma decisão no ano passado falando que você já poderia prender pessoas a partir da segunda instância. Sendo que o texto da Constituição ele diz claramente que enquanto tiver recurso pendente, uma pessoa não pode ser presa de forma definitiva. Então está escrito lá no texto legal e os juízes pegaram e deram uma interpretação de uma forma diferente. E então, as garantias que estão no texto legal, elas são muito importantes, elas protegem a sociedade, mas para que elas valham efetivamente, as pessoas têm que estar lá defendendo esse texto. E aí é a importância da democracia na manutenção da sociedade que a gente tem e na construção da sociedade que a gente quer. E aí está a importância do projeto da Câmara Mirim, porque ele constrói as gerações futuras para não deixar que esse sonho, em certo sentido, que foi construído em 1988, não acabe. E para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando. Então é um projeto que é muito relevante e que deixa marcas profundas nas pessoas, porque ele, em certo sentido, ele joga a responsabilidade na nossa cara de perceber que o nosso país está construído de um jeito que também é responsabilidade nossa. Então é muito importante. Então, bom, então já que você tocou no assunto de STF, eu queria discutir um assunto meio polêmico também.
Você, como estudante de Direito, sabe que foi criado durante o longo da construção do nosso país as mutações constitucionais, que são formas de interpretação do texto constitucional, que é de 1988, mas é uma forma atual de interpretar o texto para dar um novo significado que esteja coerente, então, com o atual momento do país. Você acha que a nossa Constituição ela é muito antiga, ela está meio obsoleta, defasada, ela precisa ser reconstruída, reformulada? Você acha assim, a gente necessita de uma nova Assembleia Constituinte para fazer um novo texto constitucional? Ou você acha que a falta de efetividade do texto constitucional ela se dá justamente devido à falta de educação cidadã da população para poder pôr esse texto em prática? Então, aí é um ponto complicado, porque em certo sentido, essa questão da interpretação, a gente dentro do ambiente do direito, a gente chama isso de ativismo judicial, em certo sentido, dos juízes, que são as pessoas que decidem, num certo caso, vão virar e vão falar, não, isso aqui está escrito no texto assim, mas isso tem que ser interpretado agora com os novos desafios que nós estamos enfrentando, e por um certo sentido, isso é bom, porque isso pode, em certo sentido, deixar o texto mais moderno, mas isso também é muito perigoso, porque em certo sentido a lei que a gente tem, ela foi construída com base na aprovação de várias pessoas que em certo sentido elegeram seus representantes e esses representantes foram lá e na sua maioria decidiram alguma coisa. E aí você pega um juiz que pode ser bem intencionado, mas ele também pode ser mal intencionado, porque o fato de uma pessoa ter um diploma não garante que ela é uma boa pessoa. O fato de uma pessoa ser juiz não garante necessariamente que ele vai estar zelando pelos melhores interesses das pessoas. Então isso é um assunto complicado. E aí a gente pode falar, mas o nosso legislativo, olha o nosso Congresso Nacional, é muito corrupto, tem pessoas lá que não representam os interesses. Mas aí é o nosso papel, em certo sentido, de se envolver e de controlar as pessoas que nós colocamos lá. Porque a gente, em certo sentido, volta àquela questão de ser confortável pra gente querer que outra pessoa resolva o problema das nossas próprias escolhas. Mas é perigoso nós permitirmos que um certo juiz chegue e mude a forma de interpretação, porque aí pode chegar outro juiz que vai decidir depois de uma forma diferente, e aí para uma pessoa valeu uma coisa, para outra pessoa valeu outra, e a gente não tem uma uniformidade, a gente não tem umas regras. E até mesmo pela quebra entre o balanceamento dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. O poder vai interferindo na responsabilidade, nas atribuições do outro poder. E não é assim que está na Constituição que as coisas devem funcionar. Então isso é bem complicado. Bom, então fomos longe, né? Olha onde a gente chegou, a gente começou discutindo dos projetos e já está em mutação constitucional. Bom, então para a gente finalizar esse segundo bloco, vamos tratar de um assunto que não dá para ficar de fora do nosso programa, que é a Constituição em Miúdos. É uma obra de autoria da diretora da Escola do Legislativo, Amado Macedo, e ela se trata basicamente de uma releitura do nosso texto constitucional de forma simplificada, certo? Despida então de vocábulos técnicos jurídicos que muitas vezes impossibilitam a compreensão daquele texto que obrigatoriamente todo cidadão deveria saber. Então eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa obra, o que você acha, qual a importância dela para o nosso país. Então, o impacto, eu já disse aqui alguns momentos atrás que todo poder emana do povo. Só que pelo tamanho da sociedade, a gente teve que eleger representantes, que são as pessoas que ocupam as casas do legislativo ao redor do país, para representar os nossos interesses. Só que muitas vezes, até mesmo para favorecer que as coisas fiquem um pouco mais claras, as pessoas, ou às vezes até mesmo para dificultar que as pessoas tenham acesso ao que são as nossas leis de fato, as formas como as leis são escritas são muito complicadas. E aí fica difícil, em certo sentido, para a gente querer que essa frase, todo poder emana do povo, seja de fato verdadeira. Porque se o poder emana do povo, mas a forma como foi escrito o povo não consegue entender, como que o poder emana de fato dele se ele não sabe o que é a regra, se ele não sabe o que ele tem que seguir, se ele não sabe o que foi decidido no fim das contas. Então a iniciativa da Madu de criar esse projeto maravilhoso, de colocar a Constituição, em certo sentido, numa linguagem que as pessoas conseguem entender, isso é muito importante, porque ele ajuda com que essa frase possa valer de verdade. Porque quando as pessoas entendem quais são os seus direitos, mas também quais são as suas responsabilidades, as pessoas conseguem participar melhor, elas sabem o que elas podem exigir. E muitas vezes, pela forma como os textos, as leis são escritas, elas não entendem. Então a iniciativa da Madu é novamente de colocar à disposição das pessoas e fazer um esforço para reinserir essas pessoas na sociedade, para diminuir essa distância entre a sociedade de uma forma geral e o ambiente da política. Então ela reaproxima, ela leva as leis de novo para o povo, para a realidade das pessoas.
E, em certo sentido, é um desdobramento agora, acho que a gente pode falar assim, teria que ver com a autora se ela realmente concorda, mas se a gente for pensar, a Câmara Mirim começou tentando levar a cidadania, ensinar uma educação para essas crianças para participar desse projeto, desse processo democrático. E o que o projeto da Constituição em miúdos faz, no final das contas, é de pegar o resultado de todo esse processo democrático e democratizar ele, de colocar ele ao alcance de todas as pessoas, porque, querendo ou não, se as pessoas não sabem o que a sociedade delas estipula que elas devem fazer, essa sociedade nunca que vai funcionar direito, porque elas não sabem o que elas podem exigir, elas não sabem efetivamente o que poderia ter sido feito, se alguma coisa poderia ter sido feita de uma forma diferente. Sim. Então, esse movimento constante aqui da Escola do Legislativo, que tem que ser reconhecido por todas as pessoas e cada vez mais expandido e levado para outras cidades, de estar constantemente tentando levar o poder, o ambiente da política para a sociedade, para o povo, na minha opinião, mas talvez eu seja um pouco suspeito para dizer, mas eu acho que essa é a única saída que a gente tem para formar um mundo melhor, um país melhor, que é levar de novo o ambiente da decisão para as pessoas que sofrem com os resultados disso. Então é a única forma. Facilitar a informação para quem sofre diretamente, com os resultados que é o público menos instruído. E eu acho que exatamente esse é o caminho para a gente conseguir um exercício melhor da democracia e uma melhora do país. É o ensino, a educação, porque a educação é que nem aquele velho clichê que todo mundo fala. A pessoa te tira o carro, ela te tira a casa, mas o seu conhecimento ninguém vai te tirar. E isso vai te fazer uma pessoa melhor. Conhecimento é poder. Com certeza. Bom, então, antes da gente finalizar o último bloco, eu queria que o Gabriel, então, nesse nosso ano de eleição, deixasse uma mensagem aí pro pessoal de casa como um estudante de direito, só para complicar a vida dele, e uma mensagem de conscientização, algo que, sei lá, faça o pessoal de casa refletir a respeito da importância do voto e de como ele vai influenciar de forma decisiva, definitiva e muito forte nos próximos 4 anos da vida de cada uma das pessoas que vão até as urnas e também daquelas que ainda não vão, porque não tem idade. E então, para que, sei lá, de certa forma o pessoal de casa acordasse um pouco para a vida e ver que assim, a gente não pode escolher o nosso representante assim, esse é mais bonito, esse é mais legal, esse é meu amigo, esse é meu parente. Não, a gente está colocando ali gente que vai tomar conta do nosso país. Então, vai lá, Gabriel, agora é com você. Então, o que eu posso falar aqui nesse sentido, a responsabilidade que o Gustavo pôs na minha mão aqui no meu colo é bem grande, mas afastado de querer entrar em sentido político, de qual lado você acha que é melhor do que o outro, o que é importante que as pessoas entendam nesse sentido é que desde 2013, em certo sentido, quando a gente teve lá em São Paulo, não sei se vocês vão lembrar, se o pessoal de casa vai lembrar que a gente teve várias manifestações, as passagens de ônibus, as manifestações de julho, quando aumentou o preço lá em São Paulo, que isso desdobrou em muitas coisas além disso, para várias outras cidades, outros estados, que a gente tem uma certa demonstração clara por parte da sociedade de descontentamento. Então, a gente teve agora, assumiu o presidente Temer, para quem goste dele ou para quem não goste, infelizmente passou um processo contra ele que foi arquivado, não se desdobrou, não foi adiante. Então, até o final desse ano, ele é o nosso presidente. Mas a oportunidade que as pessoas têm, uma coisa que ficou muito clara é que existe esse sentimento de descontentamento. O que as pessoas precisam entender é que a forma como foi definido por todas as pessoas e que está na Constituição, para que isso seja definido, é agora nas eleições que nós vamos ter no final do ano. E que isso vai gerar impactos para 4 anos. Então, o que as pessoas têm que entender é que é nesse momento em que elas têm que tomar as decisões delas. E que elas têm que tomar uma decisão acertada, porque muitas vezes a gente toma uma postura, por exemplo, de não querer ouvir o outro lado. E isso é muito perigoso, porque às vezes discutir política fica muito difícil, mas não pode ser, porque o que todas as pessoas têm que entender, e que em certo sentido o projeto aqui da Escola do Legislativo mostra pra gente, é que a política está ao redor da gente onde quer que a gente vá. Sim. A nossa realidade, as oportunidades que a gente tem, as obrigações que as pessoas têm, elas são construídas por causa do que foi definido politicamente. Então, se a gente não tiver o mínimo de capacidade, de compromisso, de discutir com o outro, de ouvir o que o outro pensa, nunca que nós vamos conseguir criar uma espécie de consenso para que o país possa se tornar um lugar melhor. Porque a gente também não pode querer
achar adequado que todas as pessoas ao redor, veja, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, você não pode querer que todas essas pessoas pensem exatamente da forma que eu penso. Então, esse exercício de respeito, de saber ouvir, na minha opinião, ele é a chave para a sociedade que a gente vai construir, porque ele é a base na qual se assenta o processo da democracia. Então, independente de qual lado que você pensa, acho que um exercício que poderia ser muito importante, engrandecedor, tanto para a democracia como um todo e para as pessoas de forma específica, o indivíduo, é fazer um exercício para ouvir, para debater, porque a gente, em certo sentido, a sociedade brasileira está cansada desse desgaste, já são 5 anos desde 2013, em certo sentido que isso está sendo demonstrado na nossa cara, que tem um problema e ele não é resolvido. Então, a única forma que a gente vai ter de resolver esse problema de uma forma adequada e, na minha opinião, da forma mais sábia possível, é fazendo o exercício de ouvir o outro. Então, acho que se a gente tiver esse compromisso de saber debater, a gente já vai estar construindo uma sociedade muito melhor, porque ela vai ser baseada não na violência, mas na tolerância de saber ouvir a outra pessoa. Sim. E isso já vai gerar empatia, já vai gerar respeito e vai gerar a possibilidade que as pessoas percebam juntas, e essa é a grande beleza da democracia, o que é o melhor que as pessoas podem alcançar. Exatamente. Então acho que o que pode deixar de recado é isso, consciência e exercício de ouvir o outro. Bom, eu acho que recado melhor a gente não conseguiria tirar no improviso ainda, então eu queria agradecer o Gabriel pela gravação do programa de hoje, e a gente encerra o nosso Parla Jovem então com essa mensagem e conscientização, pessoal. Vamos atentar aí para as palavras do Gabriel e votar consciente nesse ano de 2018. Até a próxima.